falar então do enol. Essa estrutura aí que vocês estão vendo, então, agora a gente tem uma hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado por uma dupla ligação. Então, quando a gente vai falar de um enol, é enol por quê? Porque possui uma hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado por dupla ligação. Então, aqui eu tenho meu carbono insaturado por uma dupla ligação ligado a uma hidroxila. Então, agora, o enol nada mais é do que um álcool insaturado, tá? Bom, vamos continuar aqui, então, falando desse nosso composto enol. Como é que eu vou fazer para dar nome para esse composto, então? Mais ou menos igual a gente estava fazendo para o álcool, tá? Então, a gente vai usar o prefixo, que se refere ao número de carbonos, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, tá? A parte intermediária, que se refere à insaturação, e como é um enol, termina com ol, ok? Bom, então aqui o que eu tenho, ó? H2C, dupla, CH e a hidroxila. 2 carbonos, o meu prefixo é et. Eu tenho uma dupla ligação, a minha parte intermediária é en. E é um enol, por causa da hidroxila ligada a um carbono insaturado, ol. Então, aqui eu tenho o etenol, tá? O segundo composto, ó, agora prestem atenção. A gente tem um álcool, um enol, formado por 3 carbonos. Carbono 1, 2, 3, tá? Aqui eu tenho que numerar os meus carbonos para eu indicar onde está a dupla ligação e também aonde está a minha hidroxila. Vou começar contando da insaturação. Então, carbono 1, 2, 3. Se a minha insaturação estivesse desse lado, eu ia contar 1, 2, 3. Como ele é um átomo, uma cadeia carbônica por 3 carbonos, de qualquer lado que a minha insaturação tivesse, a minha insaturação ia estar no carbono 1, porque 3 carbonos. Bom, para eu dar nome, 3 carbonos, prop. Tem uma dupla ligação em. No carbono 2, nós temos uma hidroxila, então 2-ol. Então, aqui eu tenho propen, 2-ol. Bom, agora observe esse último exemplo aqui que nós temos, ó. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica formada por 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Começo contando mais próximo da minha insaturação. Então, no carbono 2. 1, 2, 3, 4, ok? Só que agora, tá vendo que se eu colocar aqui, eu ia mudar o carbono, se eu colocasse aqui, ia mudar o carbono, então eu tenho que indicar aonde está a insaturação e também aonde está a hidroxila. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo para 4, but. But. No carbono 2, então no carbono 2, eu tenho a insaturação, então 2-en. E no carbono 2, eu também tenho a hidroxila, então 2-ol. Então, fica but para 4 carbonos, 2-en para insaturação, 2-ol para hidroxila. Então, eu tenho but 2-en, 2-ol. Esse é o meu composto enol, formado por 4 átomos de carbono. Bom, quais são as propriedades desse composto? Esse é um composto que tem... que são instáveis, justamente porque eles têm uma dupla ligação, e a dupla ligação ela é mais instável e fácil de se romper. E podem formar aldeídos por tautomeria, que é uma reação da química orgânica que nós vamos ver futuramente, ok? Bom, o que é importante da gente estar observando em cada composto? Vocês conseguirem identificar a função orgânica de cada um deles. Olhando a cadeia carbônica, vocês têm que saber identificar que é um aldeído só porque ele tem uma hidroxila ligada a um carbono por uma dupla ligação, tá? Então, vocês têm que saber identificar bem certinho cada uma dessas estruturas. O enol tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado por dupla ligação. O fenol
ele tem uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. E o álcool, ele tem uma hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Então, essas são as 3 estruturas alcoólicas que nós vamos ter que ver, as 3 funções ligadas a álcool, ok?